Olá, meus queridos, que a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua casa, na sua vida, na sua família. O programa Escola Bíblica está começando, trazendo hoje uma lição especial para todos nós. A lição de número 13 da nossa revista de adultos, da CPAD, fechando esse trimestre assim com chave de ouro, uma lição muito especial que vai tratar sobre a verdadeira identidade do cristão. E o nosso convite é que você permaneça ligado aí no canal 7.1 na TV Cairóis, também na nossa plataforma digital no YouTube, que a sua vida seja plenamente edificada através desta preciosa lição que nós traremos hoje aqui e com certeza com uma bênção toda especial para a sua vida, tá bom? Acompanhe conosco a leitura a seguir. O texto áureo nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. A verdade prática nos ensina que no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. E a leitura bíblica você acompanha também Mateus capítulo 7, dos versículos 21 até o 27. Você pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar na sua tela. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A lição 13 hoje, portanto, você acompanha na sua tela, além da introdução, vai tratar sobre, no ponto 1, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. No ponto 2, em quem estamos alicerçados? E no ponto 3, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Aqui no tópico 1, que vai tratar sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus, nós teremos 3 subtópicos. Uma fé só de palavras. No 2, os milagres não transformam o caráter. E no 3, fazendo a vontade do Pai. Portanto, apresentada a vocês a lição de hoje, nós vamos começar porque nós estamos aqui com nossos comentadores já apostos, tendo o prazer de estar aqui conosco o pastor Epaminondas, o pastor Edson, e eu quero começar aqui com o nosso pastor Epaminondas. Pastor Epaminondas, sempre uma alegria tê-lo aqui no programa Escola Bíblica conosco, terminando esse trimestre. Certamente foi uma lição muito preciosa, tratando sobre os valores do reino de Deus, pastor Epaminondas, e hoje fechando com a lição 13, a verdadeira identidade do cristão. Fique à vontade para abençoar aqui os nossos irmãos, nossos amigos que acompanham sempre o programa Escola Bíblica. Nós queremos, nessa oportunidade, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer da nossa alegria em poder estar aqui com o pastor Marcos, com o pastor Edson novamente, para falarmos a santa palavra de Deus e glorificar a Deus por este trimestre tão enriquecedor, tão abençoador. Esta lição, os valores do reino de Deus, que certamente eu tenho certeza, plena convicção de que a igreja brasileira, especialmente a nossa igreja aqui em Marabá, foi abençoada, cresceu em graça e em conhecimento, foi
enriquecida pelas lições de todos os domingos que estivemos aprendendo a Santa Palavra de Deus. Nós observamos, pastor Marcos, de forma introdutória, né, de forma panorâmica, como que o Sermão do Monte, descrito aqui entre os capítulos 5 e 7 de Jesus, formam um código de ética para o cristão. Todas as profissões, geralmente, elas têm o seu código de ética que regulamenta a conduta dos profissionais que pertencem àquela classe, àquela categoria. E nós observamos que estes capítulos que descrevem o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, revelam-nos o código de ética da conduta de todo salvo, de todo discípulo verdadeiro, de todo cristão. E nós temos aqui as normas estabelecidas pelo Senhor, e essas normas, elas devem estar escritas não apenas em um livro ou em tábuas ou mesmo em pedras, mas sobretudo escritas no coração deste salvo. E elas são escritas pelo Espírito de Deus no ato do novo nascimento. Nós temos aqui o valor estabelecido pelo próprio Senhor do reino de Deus. E este valor, eles são refletidos a partir da conduta do cristão, quando Jesus disse que nós devemos ser sal e luz na nossa maneira de viver, de proceder, o testemunho do reino. Nós observamos como que Jesus, ele estabelece aqui como deve ser a vida do cristão no seu dia a dia, no seu trato com Deus, com a família, com o próximo, com todos aqueles que o cercam, norteando assim, dando as diretrizes, dando o caminho para que nós devamos servir a Deus, obedecendo a sua palavra, que é o que mais importa. Inclusive, é o tema-chave desta lição. A obediência à palavra do Senhor é muito mais importante do que, inclusive, as experiências sobrenaturais das quais nós falaremos daqui a pouco. Amém. Pastor Edson, uma lição muito preciosa, né? Esse termo identidade do cristão fala muito a todos nós, a verdadeira identidade. E a primeira coisa que o nosso comentador vai falar é sobre a condenação dos falsos, né? Se tem um verdadeiro, também tem uns falsos, né, pastor Edson? É verdade, pastor Marcos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Epaminondas, e a paz do Senhor também, você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha mais uma lição tão abençoada. Esse segundo trimestre é muito abençoado, lições ricas para o nosso aprendizado e para a nossa vida cristã. O Sermão do Monte foi nos ministrando ao nosso coração lições preciosas para a nossa vida. Acerca da identidade é algo muito interessante, pastor Marcos, porque se nós formos falar sobre a identidade, nós vamos ver que identidade só tem aquele que nasceu. Aquele que não nasceu não tem identidade. Aquele que não veio ao mundo ainda não recebeu identidade. Aquele que não viveu não tem uma identidade, uma cédula de identidade. E quando nós falamos acerca da identidade, que é a qualidade do que é idêntico, ou o conjunto de características que diferencia uma pessoa ou coisa, nós entendemos que todo aquele que nasce, ele recebe uma identidade. E essa lição vai tratar acerca da identidade cristã. Falando sobre a identidade, eu lembro de quando Nicodemos foi ter com Jesus e começam exatamente a falar acerca do nascimento, acerca das obras, que é exatamente o que Cristo está combatendo os fariseus e escribas. E Jesus vai falar acerca do novo nascimento. Até Nicodemos vai meio que ironizar se porventura ele teria que voltar ao ventre da sua mãe e daí ser gerado. E Jesus foi dizer para ele, não, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino dos céus. Então nós começamos a entender que na vida cristã, nós temos uma identidade porque nós nascemos. E de fato, se nós nascemos, nós temos uma identidade que vai nos identificar como um cristão, como um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu também trago em memória que em 2 Coríntios,
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós nascemos da água e do Espírito, quando nós recebemos uma identidade, nós temos umas novas atitudes, uma nova vida, e Cristo nos proporciona isso. Eu acho interessante que Cristo não veio dar uma recalchutada, Cristo não veio dar uma reformada, não, Ele veio nos fazer novas criaturas, mudança em todas as áreas de nossa vida, mas para isso é gerado em nós uma identidade cristã. Também em João, capítulo de número 1, versículo 12, fala a palavra do Senhor que: mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos aqueles que creem no seu nome. Então nós nascemos novamente, recebemos uma identidade, essa identidade nos dá as condições de fazer tudo novo, porque nós somos criaturas novas. E quando nós recebemos ao Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, nós deixamos de ser criatura e nós agora temos uma filiação, somos filhos. E na nossa identidade, quando nós temos nossa identidade secular, vai estar lá a filiação. E na filiação cristã, vai estar lá na nossa identidade lá, filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos novas atitudes. Por isso que essa lição é tão maravilhosa e nós temos que sempre zelar por esta identidade, que é o que vai nos diferenciar. Assim como nós somos chamados sal da terra, a luz do mundo, nós somos diferentes porque a nossa identidade nos filia ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito interessante essa colocação do pastor Edson da identidade. Pastor Epaminondas, Jesus ele vai bater de frente aqui em relação a aqueles que profetizavam, aqueles que realizavam milagres, aqueles que expulsavam demônios, ou seja, vai tratar aqui de experiências espirituais e sobrenaturais. E o nosso comentador ele vai falar que isso não transforma o caráter, né? É muito importante compreender essa questão entre as experiências e também a vida prática e a própria fé, a fé no sentido de vivência, né, daquilo que se professa, né, pastor? O Senhor Jesus, no versículo de número 21 do capítulo 7, ele revela que os falsos discípulos, que os falsos crentes, eles serão um dia revelados e, portanto, condenados. Aqui nós temos algumas experiências espirituais vividas por aqueles que se apresentarão no dia do juízo. O texto diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O verso 22, muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse que Jesus está se referindo? Obviamente que é o dia do juízo. E o comentador, ele foi muito feliz quando ele colocou como tópico que experiências não transformam o caráter. E vejam que este que se apresentará, ou aqueles que se apresentarão no dia do juízo, no versículo de número 21, eles, pastor Marcos, até demonstram com palavras uma certa intimidade. Eles se aproximam do Senhor, dizendo Senhor, Senhor. Vejam que eles enfatizam isso. Há aqui esse enfoque. Eles se apresentam diante de Jesus com intensidade. Eles repetem, inclusive, o Senhor, Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Aí Jesus, ele passa, então, a descrever que aqueles que se apresentarem assim, dizendo, ora, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós realizamos milagres. Portanto, aqui nós temos pessoas que tiveram experiências espirituais, inclusive manifestação dos dons espirituais. Mas vejam que naquele dia Jesus vai revelar, vai trazer à tona quem é joio e quem é trigo. Nós observamos que, a despeito daqueles se apresentarem diante do Senhor com uma aparência de intimidade, mas na verdade eles não conhecem a Jesus, eles não têm um relacionamento com Jesus.
Parece que há um abismo entre o que ele fala e o que ele faz, entre o que ele diz e o que ele pratica. Há um hiato, há um distanciamento entre a teologia daqueles que assim professam e o credo, o código de ética, a maneira como eles vivem. Portanto, nós temos aqui alguém que se apresenta diante do Senhor com obras, mas não tem intimidade. Muito mais do que fazer, Jesus está interessado em como nós nos relacionamos com Ele. Acima do trabalho, acima das obras, muito mais importante do que o nosso serviço para Ele, é como nós vivemos com Ele. E aí, pastor Marcos, as experiências espirituais, elas são extremamente importantes. A nossa vida com Deus e as manifestações do poder de Deus, elas são importantes, mas não é tudo. O D.A. Carson, que é um autor muito conhecido, ele conta a experiência de um homem que teve uma experiência mística, uma experiência semelhante à do apóstolo Paulo. Foi arrebatado ao terceiro céu e ele, quando acordado, despertado, ele escreveu aquelas experiências em um papel e ele chamou aquele documento de minha experiência. Mas com o passar dos anos, ele deixou uma vida que ele tinha de piedade, deixou de frequentar os cultos, deixou de ir à igreja e foi se esfriando. E todas as vezes que ele encontrava alguém, ele relatava essa experiência sobrenatural que ele teve. Um dia, um ministro foi na casa dele e, ao visitar, ele pediu para que a esposa trouxesse aquele documento que ele havia guardado. E a esposa estava no andar de cima e ela procurou até encontrar o documento empoeirado. E quando ela desceu aonde eles estavam conversando, ela disse para o seu esposo: infelizmente, as traças corroeram a sua experiência. Veja que nós não podemos viver do passado e de experiências sobrenaturais. Nós precisamos viver diariamente uma vida com Deus. Em Atos 19, aqueles filhos de Cefa, eles aparentemente tinham obras, mas eles foram expulsar aqueles demônios e os demônios deram de encontro contra eles com violência, expulsando eles daquele ambiente. Eles conheciam Paulo, sabiam quem era Jesus, mas eles não tinham vida com Jesus, eles não tinham experiência com Jesus. Naquele dia, Jesus, então, ele vai arrancar a pele de ovelhas, pastor Marco, dos falsos crentes, dos falsos discípulos, e ele vai revelar a verdadeira face dos lobos vorazes que, infelizmente, estão no meio do povo de Deus. Mas naquele dia, no dia do juízo, haverá a separação dos justos dos injustos, dos bodes das ovelhas, do joio do trigo. Amém. Por isso que é importante a gente não generalizar. Muitas pessoas generalizam, né? E isso é um equívoco muito grande. Jesus, ele não deixou de deixar claro aqui para nós que existe o falso, mas existe o verdadeiro. Existem aqueles homens e mulheres tementes a Deus, que graças a Deus são maiorias. Os falsos, Jesus vai dizer que são muitos, né? Mas a grande maioria, graças a Deus, são servos verdadeiros, abnegados. E uma coisa muito interessante que o senhor colocou aí, pastor Epaminondas, que me chama a atenção, é o fato de que não basta ter vivido experiências espirituais gloriosas, é preciso estar vivendo na vontade de Deus. Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, ou seja, está no presente, é continuar fazendo. Você fez, serviu a Deus intensamente, com amor, com piedade, com abnegação, com dedicação. Então continue. Jesus está dizendo: você deve continuar. E uma coisa que a gente aprende com relação aos falsos é que a gente identifica os falsos, pastor Epaminondas, pastor Edson, pelos frutos, né? Jesus disse que pelos frutos a gente identifica a árvore, né? Então, às vezes a pessoa ela pode ter uma performance muito grande do ponto de vista religioso, né, pastor? Mas quando você vai para as obras, aí que é o detalhe.
Tá? Então, Jesus está dizendo, você precisa olhar para os frutos, porque pelos frutos você vai identificar realmente esse profeta, né? Eu me lembro de uma frase do pastor Hernandes, ele diz que muito mais importante do que a performance é a obediência. E é isso que Jesus está requerendo aqui. O verso 23, ele usa o verbo: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Esse conhecer aqui, no grego, é gnosko, que vem de uma raiz que indica uma intimidade conjugal. Lá em Gênesis 4:25, a Bíblia diz: Adão conheceu a sua mulher e teve um filho chamado Sete, 4:25 de Gênesis. Portanto, conhecer no Antigo Testamento indica uma relação íntima. Portanto, aqui nós temos pessoas que têm performance, conforme o senhor muito bem colocou, que têm dons espirituais, que manifestaram poder, que manifestaram milagres, mas não conheciam efetivamente o Senhor, não tinham um relacionamento pessoal com o Senhor. Eu ressalto aqui que nós não estamos, de modo algum, abrindo mão do poder, dos dons, das manifestações e experiências sobrenaturais. Muito pelo contrário, nós somos uma igreja pentecostal, nós somos alicerçados na doutrina pentecostal, associado aos dons espirituais. Nós devemos viver com o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, pastor Marcos, pastor Edson, associados aos dons espirituais, nos farão poderosos em Deus, em palavras e em obras. Portanto, nós, enquanto crentes pentecostais, não podemos viver uma vida desequilibrada. Nós precisamos estar vivendo uma vida equilibrada, com fruto do Espírito e com dons espirituais. Fazendo assim, nós estaremos obedecendo a palavra de Deus, vivendo aquilo que Deus quer para nós, que é a sua vontade. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Escola Bíblica, falando sobre em quem estamos alicerçados. Não saia daí, fique ligado com o programa Escola Bíblica. O programa Escola Bíblica está de volta, segundo bloco. Estamos falando sobre a lição de número 13, lição especial que vai tratar sobre a verdadeira identidade do cristão. E agora, no tópico 2 da nossa lição, nós vamos falar sobre em quem estamos alicerçados. E você acompanha o resumo aí desse segundo bloco. Subtópico 1, o alicerce começa pelo ouvir. Subtópico 2, a importância do bom alicerce. E o subtópico 3, a relevância do praticar. Pastor Epaminondas, é muito interessante essa alegoria que o Senhor Jesus ele utiliza para falar sobre essa vida de obediência a Ele, de cumprimento da sua palavra, né? E ele vai utilizar aqui uma construção de uma casa, né? Muito interessante também essa pedagogia do Senhor, né? Isso nos faz refletir e pensar em que nós estamos ou em quem nós estamos alicerçados, né? Edificados. Jesus ele usa desta metáfora para falar de dois construtores, para falar de duas casas e para falar de dois fundamentos e de dois alicerces. E está muito claro aqui que o alicerce, ele começa pelo ouvir, e o alicerce, ele conclui, ele firma-se, ele se estabelece quando, além de ouvir, se pratica aquilo que se ouviu. Porque ouvir por ouvir, todos até podem ouvir, mas praticar, e o praticar, pastor Marcos,
está relacionado intimamente com a obediência. Todos aqueles que praticam a palavra de Deus, eles naturalmente estão obedecendo a sua palavra. Eles têm ânimos para obedecer. Eles têm disposição para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela precisa ser feita não apenas no céu, conforme a oração do Pai Nosso. Ela precisa ser feita no céu e na terra. E a vontade de Deus, ela é praticada, ela é feita na terra quando os seus servos obedecem a sua palavra, ouvem a sua palavra e praticam a sua palavra. E aqui, pastor Marcos, aproveitando a analogia, a metáfora do Senhor Jesus, para falar dos dois construtores, né? O construtor sábio, ele investiu naquilo que ninguém vê. E aí eu, pegando um gancho na fala dos pastores aqui que estavam comentando, quando Lucas, né, e até peço que vocês falem mais sobre isso, quando Lucas usa a expressão que ele cavou, é porque exatamente ele é sábio, ele investe naquilo que ninguém vê. Os construtores, os engenheiros, eles, quando estabelecem um projeto, eles intensificam, eles observam, eles cuidam naquilo que é o fundamento, né, pastor Marcos? Aquilo que está embaixo do solo, aquilo que ninguém vê. E é ali que se deve gastar muito mais material, muito mais concreto, muito mais ferro e muito mais profundidade. Ninguém vê, ninguém observa, mas é exatamente ali que vai garantir a segurança daquilo que está exposto, daquilo que está sendo visto, daquilo que é aparente. Vejam que as aparências, elas são interessantes, são relevantes, elas têm o seu significado, a sua importância, desde que haja um fundamento, desde que haja um alicerce muito bem estruturado. E esse alicerce é basicamente aquilo que ninguém vê, é a vida com Deus, é a intimidade com o Senhor, é uma vida secreta com o Senhor nosso Deus. E isso revela os alicerces, isso revela que nós temos uma estrutura. E em segundo lugar, nós temos as duas casas, uma que foi construída sobre um alicerce rochoso, né? Um solo firme, estável e que garantia, portanto, segurança. Eu me lembro do salmista, eu não posso passar em branco sem falar do salmista com relação a esta metáfora no Salmo de número 40, quando ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um tremedal de lama, de um lago de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou nos meus lábios um cântico novo. O Senhor Jesus, Ele mesmo disse que Ele é essa rocha. Quando indagado pelos discípulos ali, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 16, Ele vai dizer: tu és Pedro, tu és pedra pequena, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, portanto, ela está edificada em Cristo, que é a rocha inabalável, a rocha firme, onde nossos pés estão firmados, edificados, onde nós estamos alicerçados. E aí eu encerro aqui falando, pastor, que ao longo da história da igreja, muitos foram os ventos, as tempestades, muitos foram os intentos contra a igreja, né? Nós temos o gnosticismo lá no início da igreja, nós temos no período medieval o afastamento, né, por meio das falsas doutrinas, nós temos o iluminismo, que bateu, fortemente contra a igreja. Já no século XIX,
nós temos o liberalismo, o neoliberalismo e agora, na atualidade, nós temos o secularismo e o sincretismo religioso. Professor Marcos, tudo isso são ventos que vêm contra a igreja. E sabe por que a igreja continua de pé há mais de 2000 anos? A igreja do Senhor Jesus, ela vem sofrendo ataques, vendavais, afrontas, mas ela permanece e permanecerá de pé, porque ela está edificada, fundamentada na rocha que é Jesus. Amém. Pastor Edson, sem dúvida alguma, essa pergunta aqui do tópico 2, em quem estamos alicerçados, ela traz muita reflexão, né? É verdade, pastor. A gente, quando observamos que o Senhor tem que ser a nossa rocha, o nosso alicerce, como bem discorreu o pastor Epaminondas, eu acho interessante porque vai falar sobre duas pessoas, dois homens que ouviram as mesmas palavras e foram construir casas. Não vai falar que o material da casa foi feito diferente, vai falar sobre o alicerce em que elas foram construídas. E ambas receberam a mesma circunstância da água, da chuva, mas uma permaneceu e a outra caiu. Eu acho interessante porque, como o pastor Epaminondas está falando acerca das lutas que a igreja tem passado e vai passar, mas é vitoriosa em Cristo Jesus, quando Jesus vai falar em João, capítulo 16, versículo 33, diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o Senhor, Ele é a nossa rocha, por mais que as lutas venham, e elas vão vir, porque isso não é opcional, isso é natural da vida do crente. Na verdade, eu vou até falar para você, meu irmão e minha irmã, se a vida estiver muito tranquila, não estiver passando luta, se estiver sendo muito aplausos, tem alguma coisa errada, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, o Evangelho vai falar sobre luta, sobre aflições, mas vai falar sobre vitória. E só quem tem vitória é aquele que luta. E o que mais importa é que o Senhor está conosco, que nele nós temos bom ânimo, somos alegres, porque não é a circunstância que nos move, mas é a certeza de quem está conosco no barco, nas lutas, na dificuldade. É por isso que nós temos que buscar sempre construir. E através da palavra que nós ouvimos, o primeiro tópico falou sobre falar e fazer, o segundo tópico dessa lição vai falar sobre o ouvir e praticar. Aquele que ouve a palavra e pratica, porque não adianta só ouvir. Eu acho interessante porque dentro do tema que nós estamos ministrando hoje, nos dias atuais, nós estamos vivendo de status, e hoje nós temos uma geração que usa muito as palavras dos grandes avivalistas da época, John Wesley e tantos outros, e é linda as palavras, só que as pessoas estão atentando só para as palavras e não para a vida que eles tinham, porque a vida deles não era constituída só na filosofia, nas palavras bonitas, de impacto, não. Ali era reflexo da vida que eles tinham. E hoje eu vejo uma geração muito falando e pegando muito essas palavras, e é maravilhoso, é importante, mas também vamos olhar para as práticas, vamos ter uma vida também de dedicação, de devoção, de práticas da fé que nós professamos, porque a fé, sem a prática, ela não tem nenhuma utilidade. Nós temos que praticar, porque nós acreditamos. Eu acho também interessante que Romanos 10:17 vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus, porque ela sim, ela traz confronto para nós, nos aperfeiçoa. A fé ela é gerada em nós, e com isso, com esta fé, nós praticamos e agora começamos não só a falar, mas também a fazer, a viver, e assim realmente ter uma identidade, ter uma vida condizente com aquilo que nós falamos, que é vivendo e praticando a palavra do Senhor. Maravilha. Eu gostaria de ler um texto aqui para a gente deixar para os nossos irmãos e amigos. Isaías capítulo 29, versículo 13, diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Ou seja, era uma religiosidade de aparência, né, pastor Epaminondas, que não havia um amor verdadeiro ao Senhor, uma prática, um compromisso. E o Senhor, quando Ele olha para aquela religiosidade, Ele vai lá no coração, diz, olha, o coração está longe de mim. E o que Deus quer é essa sinceridade, esse amor. Não que a gente não tenha falhas nem percalços na vida, não é isso.
Mas que a gente seja sincero nesse servir a Cristo, né, pastor? E, pastor Marcos, Jesus, ele ratificou as palavras do profeta Isaías no capítulo de número 15 do Evangelho de Mateus, falando exatamente em relação à religiosidade dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei da época, que tinham uma conduta diversa daquilo que eles ensinavam. Falavam, ensinavam, mas não viviam. E aí, pastor Marcos, nós falamos aqui sobre ouvir a palavra e praticar a palavra. Tiago, ele nos orienta isso no capítulo 1, versículo de número 22, se não me falha a memória. E sejamos praticantes da palavra, isso, e não apenas ouvintes da palavra. E quando, agora há pouco, eu falei sobre, num contexto mais amplo, mais geral, em que a igreja ela é atacada, em que a igreja ela é frequentemente, né, vilipendiada, mas ela permanece de pé. Isso eu falei num âmbito geral. Mas nas individualidades nós também sofremos ataques, tanto ataques internos, ataques externos também. E nós precisamos entender que a nossa vida enquanto servo de Deus essa vida precisa estar também edificada na palavra. E curiosamente, nós temos ali as circunstâncias que Jesus coloca em que aquelas duas casas estavam inseridas. Jesus, preste bem atenção, Jesus fala de ventos, Jesus fala de rios e Jesus fala de chuva. 3 elementos que atacam basicamente as 3 principais partes de uma edificação. As principais partes de uma edificação são telhado, paredes e alicerce, sendo o alicerce a parte mais importante de uma edificação. Observe que os ventos, eles vieram contra as paredes, obviamente. A chuva veio de encontro ao telhado. E os rios, Jesus fala dos rios aqui, que vieram contra o alicerce. A nossa vida, ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus, para que diante dos ventos, das chuvas e dos rios, nós venhamos a permanecer de pé. O material com que se estrutura uma casa, aqui no contexto do ensino de Jesus, foi muito bem colocado pelo pastor Edson. Eles ouviram a mesma palavra de Jesus, a palavra é a mesma, agora a disposição para se praticar é que foi diferente e diversa. Enquanto um ouve e pratica, o outro apenas ouve e não pratica. E aquele que ouve e pratica tem a sua casa semelhante àquele que construiu ela em uma rocha. E aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que ouve as mesmas instruções daquele que construiu sobre uma rocha, mas, contrariamente, ele vai construir a casa aonde? Na areia, em um solo instável, que não lhe garante segurança nas primeiras chuvas, nos ventos primeiros que soprarem contra aquela casa. Pastor Marcos, pastor querido, pastor Edson, aquela casa não permanecerá em pé. Infelizmente, não subsistirá diante das aflições, diante das lutas, das pelejas. O crente que ouve a palavra, ele permanece de pé, pastor Marcos, mesmo diante das dificuldades financeiras, mesmo diante das enfermidades, das lutas, das afrontas, das humilhações, das perseguições, mesmo assim, eles continuam de pé, com paz celestial no coração, sabe, com aquela serenidade, com aquela tranquilidade em saber que Deus é o seu pastor e nada lhe falta. Louvado seja Deus, maravilha. Antes da gente ir para um intervalo, eu quero ler aqui Miqueias, pastor Epaminondas, tem um texto muito interessante. Miqueias 6, versículo 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti,
senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então é isso que Deus quer de nós, praticar a justiça, amar a beneficência, a bondade para com os outros e andar com o Senhor humildemente, andar na presença de Deus, servindo ao Senhor com alegria, apresentando-se a Ele com cântico, sabendo que o Senhor é que cuida de nós, de cada um de nós. Meus irmãos, Pedro ele vai dizer que nós temos que, pela prática do bem, calar a boca dos homens loucos. Tito vai nos recomendar que nós sejamos solícitos na prática do bem. Então nós precisamos viver essa vida prática. O que Deus está querendo de você? O que Deus está querendo da gente nesse momento da nossa vida? É isso que a gente precisa alicerçar, porque a vida cristã, não é, pastor? Nós temos falado durante todo esse trimestre, não é só uma teoria, não é só um conceito. A fé não é uma teoria, não é um conceito, mas a fé é um viver. A fé, ela anda junto com a obediência. Quando a gente vai estudar a vida dos líderes, dos homens de Deus, vamos lembrar aqui, por exemplo, de Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu e obedeceu, creu e saiu da sua terra, creu e ofereceu o seu filho. Né? Ou seja, a fé e a obediência andam juntas, né, pastor Epaminondas? São inseparáveis. Muito bem colocada esses textos que o senhor nos trouxe aqui. E a ilustração de Abraão é um exemplo clássico. Eu não posso dizer que creio se eu não obedeço. Não, são inseparáveis estas duas coisas. Aquele que crê é aquele que obedece. O insensato, ele até ouve. O imprudente, ele ouve. Mas qual a diferença? É que ele não obedece, ele não pratica. Olha, praticar e ter fé e obedecer, elas estão entrelaçadas, essas palavras. Abraão creu e obedeceu. Ele creu e qual foi o obedecer, o ato de obedecer? Sair da terra, né? Sair da terra para um lugar que ele não conhecia, nunca tinha visto. Mas ele ouviu a palavra de Deus, teve fé e obedeceu. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, a gente vai para um breve intervalo do programa Escola Bíblica, que está muito bom nessa última lição, e já voltamos com o terceiro bloco falando sobre Jesus, a nossa verdadeira identidade. Maravilha, de volta com o programa Escola Bíblica, com a lição de número 13, a última lição deste trimestre, que trata sobre o Sermão do Monte. E nesse terceiro bloco, nós vamos falar sobre Jesus, a nossa verdadeira identidade. Você acompanha aí que os nossos subtópicos serão Jesus, nosso maior pregador, a autoridade do ensino de Cristo e Jesus como nossa identidade. Pastor Epaminondas, agora caminhando para o final da nossa lição de hoje, culminando aqui com Jesus, o nosso grande modelo, o nosso maior modelo, o homem perfeito, Jesus, aquele que deixou, sem dúvida alguma, um ensino precioso e em que nós devemos nos espelhar. O nosso comentador aqui e ali, pastor Epaminondas, ele faz várias exortações e observações muito pontuais, né? Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho também sobre isso, porque é uma contextualização também do que nós vivenciamos, né? Jesus, ele de fato é o nosso maior pregador, é um modelo que deve ser seguido. Em Mateus 11:28 ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Jesus primeiro convida a vir a Ele, para estar com Ele, para ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Depois Ele envia, depois é que Ele manda. Depois Ele diz que após Ele nós seríamos então os seus enviados, os seus discípulos. Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, ele vai dizer: "Sede meus imitadores como eu sou de Cristo." Portanto, ele é a verdadeira identidade do cristão.
É por isso que nós somos chamados de cristãos. Essa palavra ela vem de Cristo, né? Ter uma identidade com Cristo. E nesse sentido, pastor Marcos, muitos, especialmente na atualidade, artistas, pessoas famosas, porque a rede social ela deu voz a todos, praticamente, e aqueles que nunca sentaram-se em uma cadeira de um curso teológico, de um curso bíblico, hoje eles acham no direito de dar as suas opiniões, especialmente no campo teológico. E não são poucos os filósofos, artistas, até mesmo cientistas, que acham lindas as palavras de Jesus aqui no Sermão da Montanha, os seus ensinamentos sobre amar o próximo. E os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, como um grande sábio, comparando ele com Mahatma Gandhi, comparando com Confúcio, comparando com os grandes filósofos da história. Nenhum destes jamais se equipara, estão em pé de igualdade com a sabedoria, com a pessoa do Senhor Jesus. E aqui, pastor Marcos, eu quero destacar, eu quero ler uma passagem da nossa revista, que o comentarista foi muito, mas muito feliz ao comentar. Aqui no primeiro tópico ele diz: para eles, esses não religiosos, esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo. Vejam, nós estamos vivendo na atualidade. Vocês que acompanham redes sociais estão vendo, né, artistas que estão se posicionando e dizendo: não, Jesus é amor, Jesus ele quer o coração das pessoas. Elas falam isso por conta de alguns textos que estão sendo usados isoladamente. Mas nós não podemos isolar texto do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Um famoso youtuber recentemente, né, disse que o Antigo Testamento é ultrapassado, é arcaico e que não serve para nada. Lê do engano, não conhece, né, a palavra de Deus, não conhece o próprio Senhor Jesus, que veio cumprir toda a lei, veio cumprir o Antigo Testamento. Vejam que Jesus, ele exorta-nos a vivermos uma vida reta, íntegra, de santidade. Ele, como pregador que era, chamou os pecadores ao arrependimento, para que deixassem as suas práticas. Ele disse: vinde a mim como estás. Mas o mesmo Senhor Jesus disse àquela mulher pecadora: vai e não peques mais. Esta é a orientação do Senhor Jesus. Ele chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo. E aqui eu retomo a primeira fala do pastor Edson, que eu gostei bastante, quando ele falou da identidade. Quando nós nascemos, nós vamos no cartório e recebemos um registro de nascimento e agora, posteriormente, a identidade. E aqui eu digo a você que está me assistindo agora: quem nasce uma única vez, ele vai morrer duas vezes. Morre fisicamente e morre eternamente. Está escrito em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer em uma única vez, vindo depois disto o juízo, que é a segunda morte. A Bíblia fala de uma primeira morte e de uma segunda morte. Quando o pecado entrou na raça humana, trouxe consigo a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, que é o distanciamento eterno de Deus. Agora, eu tenho uma boa notícia para lhe dar, porque esta é a nossa missão, trazer as boas novas do Evangelho. Quem nascer duas vezes, pastor Marcos, só morre uma vez. Só morre fisicamente. Porque a morte para aquele que nasceu a segunda vez é, na verdade, um veículo que conduz
o mais rapidamente à presença de Jesus. E aí o pastor Edson tocou no novo nascimento que Jesus pregou a Nicodemos. E esse novo nascimento é um segundo nascimento. Primeiramente, nós nascemos, né, da nossa mãe, do ventre da nossa mãe, é o nascimento terreno, em que recebemos uma identidade terrena, um RG. Mas nós necessitamos nascer de novo, nascer uma segunda vez, nascer, portanto, do alto. E esse novo nascimento, que é do alto, é um nascimento do Espírito. E é quando Jesus imprime, pastor Marcos, pastor Edson, em nós a sua identidade. E a identidade do cristão, ela está estabelecida neste código de ética que eu falei no primeiro bloco, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, em que Jesus estabelece ali as normas do cidadão do céu, como o novo nascido agora deve proceder, como ele deve viver. Não é como os famosos dizem, não é como os influencers digitais estão dizendo, não, é como a palavra de Deus diz. O que a Bíblia diz é o que devemos seguir e obedecer, porque ela é nosso manual de regra de fé e de prática. Ela tem autoridade máxima, ela tem, portanto, a última palavra sobre a nossa maneira de como nós devemos viver. Maravilha. Pastor Edson, falar de identidade em relação a Jesus, sem dúvida alguma, é trazer também à nossa memória a vida de Cristo e também o próprio Espírito que Ele implanta em nós, essa nova vida que o senhor falou logo no início, né? Glória a Deus, exatamente. Ele foi visto, depois do ensinamento, os pessoal ficaram abismados com tamanha sabedoria e com a autoridade com que ele falava. E a autoridade vem exatamente com a vivência. Hoje, nós temos pessoas, né, que ministram, e é tão lindo quando a gente conhece as ações dessa tal pessoa, que traz um ensino, algum ensinamento, e nós sabemos que aquelas palavras não estão sendo vazias, mas estão vindo com verdade, com autoridade. E ali o Senhor, ele falava e as pessoas testificavam que tudo que ele falava, ele estava vivendo, estava ensinando, estava praticando. É por isso que é tão importante de nós praticar aquilo que falamos. Tem um ditado no mundo, né, que na verdade ali foi criado pelo inimigo mesmo, porque vai dizer, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não existe, isso é a pior mentira que já foi inventada, porque, por exemplo, muitos pais às vezes vão falar para os filhos, querem ensinar os filhos acerca de fazer o que é certo, mas na prática fazem o errado. E isso não vai ter validade, não vai ter de fato autoridade. O filho não vai atentar para as palavras, vai atentar para a vivência, para a verdade que se vive. Por isso que é importante, eu costumo até dizer que quando eu vou ouvir um conselho de alguém, pastor Marcos, pastor Epaminondas, eu, tendo conhecimento da vida da pessoa, é o que vai me fazer escutar e atentar. Porque para mim não adianta ser só sábio, ter conhecimento, mas eu quero ver a sabedoria aplicada na sua própria vida. Porque primeiro, aquilo que nós conhecemos, nós aplicamos em nossa vida e depois nós começamos a ensinar. Eu acho interessante Esdras, quando ele vai primeiro aprender, depois vai praticar a palavra de Deus, a lei do Senhor, e depois então vai ensinar. E é por isso que vem essa autoridade, por isso que ficaram maravilhados. E Jesus é a tamanha autoridade que é o nosso Deus. Ele é o nosso modelo, o modelo principal, fenomenal de pregador. É a nossa identidade, como foi comentado, foi falada pelo pastor Epaminondas. E nós temos que marcar essa identidade em nós. Nós estamos vivendo situações em que estamos sendo muito afrontados e às vezes queremos ser gentios e não abrimos nossa boca para defender a fé, aquilo que nós cremos. E acabamos sendo coniventes, porque o silêncio acaba dando voz para aqueles que estão falando tudo errado, estão trazendo ensinos, deturpando a palavra de Deus. E nós temos que defender exatamente vivendo a palavra de Deus, com conhecimento, lendo a palavra do Senhor. Por isso que a gente temos que de fato lutar pelo Evangelho. Quando nós falamos da identidade de Jesus, é falar como ele falava, é viver como ele vivia, é fazer o que ele fazia. Isso de fato é o cristão. Como falou o pastor Epaminondas, Cristos, né? Pequenos Cristos, nós temos a identidade, fazemos o que ele faz, falamos como ele fala. E assim, de fato, nós temos essa identidade impetrada em nós e começamos a refletir e ser Cristo aqui nessa terra, refletindo os seus ensinos e a sua vivência nessa terra. Maravilha. Então, a gente pode ir concluindo aqui
nessa lição de número 13, queridos pastores, de que, de fato, a verdadeira identidade de um cristão, ela está muito aliada à sua vida, né? Não, a sua fé e a sua prática, tá? Aquilo que ele tem como princípio, como fundamentos para a sua vida, falando aqui da casa lá, mas aquilo que ele vivencia a partir desses fundamentos, a partir desses princípios, né? É interessante ter uma passagem na Bíblia, pastor Epaminondas, aqui em Mateus 12, quando chegam para Jesus e diz: olha, a tua mãe e os teus irmãos querem falar-te, querem ver-te, querem falar contigo. E me parece que estava ali no momento de ensino, de atenção com os seus discípulos, e ele diz assim: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para o seu discípulo, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer, no versículo 50 do capítulo 12 de Mateus, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Olha só, essa é a minha família. E bate muito com aquilo que o pastor Epaminondas falou sobre aquele termo lá do versículo 23, pastor. Nunca vos conheci, relacionamento, intimidade, né? Então, alguém diz: a sua mãe e seus irmãos estão aí. E aí o Senhor estende a mão para os discípulos, como colocando aqui, ó, sabe quem são os meus irmãos? E minha mãe, minha família, são aqueles que ouvem e praticam a palavra. Que ensino maravilhoso, né? Pastor Marcos, se eu me permite, me fez lembrar um outro texto que inclusive o comentarista ele citou, Lucas 11, 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Guardar aqui é sinônimo de praticar. É sinônimo de praticar. Portanto, conhecer a Deus é viver um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Jesus encerra o Sermão da Montanha chamando, convocando todos os seus ouvintes a praticarem tudo o que ele ensinou. É como que se Jesus estivesse dando ali, pastor Marcos, um curso teológico no Sermão da Montanha. Ele estabelece as diretrizes do reino, né? Ele dá o norte para os seus discípulos e a multidão que estava ouvindo os seus ensinamentos. Ele dá a base teórica e no capítulo de número 8, ora, descendo Jesus do monte, aí ele começa então a demonstrar poder e vida prática, né, de tudo aquilo que ele havia ensinado. Maravilha. Que bênção, meus irmãos. Nós vivemos hoje um momento muito difícil, né, da vida em sociedade, um momento difícil também para a igreja, onde ela está sendo afrontada. Hoje as pessoas elas não ligam muito para o ateísmo. O secularismo hoje é um grande perigo, o antropocentrismo, e a gente precisa ter muito cuidado, o consumismo, que vai tornando a fé das pessoas uma fé rasa, uma fé sem profundidade, sem raízes, sem alicerce, não é, pastor? E quando vêm as tempestades, essas pessoas ficam sem chão. E não é isso que Deus quer para nós. Deus nos quer dar firmeza. E eu acho muito interessante que logo no início aqui do Evangelho de Mateus, e Lucas também vai destacar isso, pastores, que Jesus se preocupou em trazer ensinamentos, princípios, fundamentos para a fé do seu povo, para que o seu povo não fosse agitado por qualquer vento de ensinamento, qualquer vento de doutrina. Então, é por isso que uma fé firme, ela precisa ser uma fé alicerçada na palavra. E é muito importante que os irmãos novos na fé e também os mais experientes, que eles entendam que o que nos faz fortes para vencer, digamos assim, essas tempestades, como o senhor bem colocou, pastor Epaminondas, vento, chuva, né, rios, essa força não está em nós mesmos, mas ela vem do Senhor, ela vem da palavra, ela vem de um relacionamento íntimo com Deus, dessa certeza nas promessas de Deus, porque
a tempestade, os ventos e os rios vai vir na minha casa, na sua, de cada um que nos assiste. E o diferencial, o que vai ser? É nós estarmos firmados, agarrados, fundamentados, alicerçados com profundidade na rocha. Aquilo que Lucas vai destacar lá no capítulo 6, ele vai dizer que o sábio construtor, ele cavou bem fundo. Esse termo é muito interessante, ele cava bem fundo, ou seja, ele não se preocupa numa vida rasa, numa vida de aparência, mas ele vai buscar a palavra, ele quer frequentar a escola dominical, ele gosta dos cultos de ensino, ele ouve e atenta para os ensinos dos pastores, mas hoje as pessoas estão vivendo uma fé rasa, muitas pessoas. Qual é a fé rasa? É aquela fé nominal. A pessoa vai só nos domingos. E aí é uma pessoa que se alimenta uma vez por semana, espiritualmente, ela vai se tornar mais frágil a essas tempestades, não é, pastor Epaminondas? Então é muito importante que a gente busque a palavra e se aprofunde. Aqueles que são líderes, aqueles que têm chamada de Deus, precisam estudar a Bíblia, estudar de forma sistemática. Nós temos aí não só a escola bíblica, que é a melhor escola que existe, mas nós temos o IETAD na nossa igreja, que é o Instituto Bíblico nosso, onde nós aprendemos a palavra de Deus e mergulhamos. Nós temos aqui hoje um curso de especialização para pastores e esposas, onde os homens de Deus estão mergulhando nas Escrituras, aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Para quê? Para que quando as tempestades virem, a gente possa ter força do Senhor para vencer. Tá? Que essa lição tenha sido realmente edificante para você, que você procure vencer essa falsa moralidade que está, essa moralidade atual que está vingando em nossos dias, nessa sociedade pós-moderna, relativista. Nós só podemos vencê-la, combatê-la, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, tá bom? E quem tem essa vida firmada na palavra, na obediência da palavra, pastor Epaminondas, não precisa se justificar, ele não precisa se defender, nada disso. Ele simplesmente precisa viver essa vida dele, né? Geralmente pessoas que estão muito vazias e rasas, elas querem muito se justificar, se defender. O cristão autêntico, que tem essa identidade verdadeira, não precisa disso. As pessoas olham e sabem, ali vai um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, tem um jovem de Deus ali, é respeitado pela vida, porque a vida é a sua identidade, né? Pastores, o tema é maravilhoso, né? A lição é muito preciosa, Sermão do Monte. Quanto já não se escreveu, né, pastor Epaminondas, sobre esse Sermão do Monte? Tem livros preciosos, né? O senhor tem aí esse D.A. Carson, né, que é maravilhoso esse livro. Esse livro aqui é top de linha, viu? Esse livro aqui. Pedir para o nosso querido amado dar um foco nesse livro aqui, ó. Eita, que livro bom, da editora Vida Nova, tá bom? Temos um livro muito bom do comentador Martin Lloyd Jones, muito bom, Sermão do Monte, profundo, e tantos outros que a gente pode mergulhar e aprender mais do Senhor. Mas isso vai ficar como dica aí para os nossos alunos, nossos professores, nossos amigos e irmãos, tá bom? Porque no próximo trimestre nós vamos ter uma lição muito preciosa falando sobre as sutilezas do inimigo contra a igreja, contra a família, temas preciosos para você que quer crescer. E crescer para baixo, crescer em profundidade com Deus, crescer nos alicerces, tá bom? Pastor Epaminondas, muito obrigado mais uma vez pela sua, dizer como diziam os antigos, pela sua estadia conosco hoje aqui no programa Escola Bíblica, abraçar o nosso pastor Edson Nascimento também, agradecendo a todos os nossos companheiros, pastores, que sempre nos ajudam aqui no programa Escola Bíblica, pastor Elias, pastor Nilson Amaral, a irmã Raquel, missionárias que estão aí nos ajudando sempre, né? E muito obrigado a todos e a todas vocês. E nós vamos terminar hoje aqui agradecendo ao Senhor, agradecendo ao nosso pastor Salles pela oportunidade. Deus abençoe cada dia nossas escolas bíblicas aí, seja um encerramento maravilhoso em cada classe, em cada escola aí, nas congregações, tá bom? E aproveitar aqui nosso pastor Epaminondas para nos despedir aqui em oração também, ficando à vontade para fazer suas considerações finais. Amém, pastor. Nós aqui agradecemos o convite, a
confiança de nos convocar. O seu pedido para mim é sempre uma convocação para cooperar e estar a serviço do reino de Deus. Apenas destacar aqui aos irmãos que nós aprendemos hoje que Jesus um dia vai trazer a lume os verdadeiros, distinguindo-os dos falsos. Mas nós precisamos entender que o joio está no meio do trigo. O joio, ele se parece com o trigo, a folha é idêntica, o caule é igual. A única diferença é o fruto. Observe os frutos, né? E não se escandalize, não perca a sua fé, não perca o seu foco de Jesus por causa de alguns que erroneamente tropeçam, né, e vivem uma vida falsamente. Em Hebreus 12 está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhe sempre para Jesus, esteja firmado em Jesus, a despeito de tudo que possa acontecer à sua volta. Esteja firme na rocha que é Cristo, fazendo a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te louvamos por estes 3 meses tão abençoadores, em que cada domingo estivemos aprendendo aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, recebendo instruções através dos teus servos, sim, professores de escola dominical, coordenadores, professores que ensinam lá nas classes, no departamento infantil, para os nossos adolescentes e jovens, para as nossas irmãs, os nossos irmãos. Senhor, eu te peço, eu rogo ao Senhor em favor de cada ministro, de cada professor, de cada mestre, de cada um que se dedica, de cada um que está comprometido com o ensino genuíno, autêntico, verdadeiro da sua palavra. Abençoe cada professor de escola dominical, abençoa cada coordenador, Senhor, sim, que faz o teu trabalho, que faz a tua obra, Senhor, no intuito, no intento de orientar e trazer instruções aos teus filhos. Abençoa cada pastor de cada congregação, sim, que está trabalhando lá no seu campo de trabalho, em cada área desta cidade. Sejam eles abençoados, fortalecidos, assim como suas famílias, suas esposas. Abençoa o nosso pastor Salles, nosso pastor presidente, a irmã Raquel, sim, a sua família, o seu pastorado nesta cidade, a sua liderança, sim, o seu ministério, o seu trabalho, as sim, obras de suas mãos sejam abençoadas e prósperas no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e por fé agradecemos. Amém. Bom, queridos, agradecemos a sua companhia e até o próximo programa Escola Bíblica, se Deus nos permitir.